coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com o Heron Cordeiro. Hoje nós iremos falar de medidas de ângulos. Então, vamos fazer uma viagem. Imagine que você vai lá para Uberlândia, né? Chegando lá, você vai fazer uma atividade na Escola Estadual Dr. Duarte Pimental de Ulloa. Bolou a língua, né? Então tá aí a escola. Às vezes você já conhece, às vezes você é de Uberlândia, você ainda não me contou de onde você é. Então vamos lá. Ao entrar na escola, você passa na porta da sala da professora Paula. A professora Paula é professora de artes e ela é uma professora muito dedicada ao trabalho, né? E ela está fazendo uma coreografia com os seus estudantes. Aí você escuta o seguinte, olha lá o que você vai escutar, ó. Na terceira batida, coloque o pé direito na frente, gire meia volta, volte o pé direito para o chão, depois pule com o pé direito, jogue o pé esquerdo para dar 1/4 da volta para a esquerda, né? E em seguida, com o pé, você dê um giro. Meu Deus, o que é isso, né? Ela está falando dos movimentos corporais, mas também tem matemática no meio para você entender. Pode ficar calminho ou calminha que eu vou te explicar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, você tem que entender, né, e lembrar das representações das frações, né? Então eu tenho uma circunferência e a gente vai fazer as frações nessa circunferência. Então vamos lá. Então quando ela fala, né, a professora fala, né, representar meia volta, a gente tem que lembrar da fração da metade. Então como é que eu faço metade de uma circunferência? Basta dividir a circunferência em duas partes e ficar com uma parte só. O que é isso? Eu vou pegar uma circunferência, né? Uma circunferência, certo? E dividir ela ao meio. Dividir em duas partes iguais. Junta, olha lá, parte com parte, ó. Até ficar perfeito, bonitinho, partinha em cima de partinha. E divido ao meio. Tá aqui, meia circunferência. Então, eu tenho a circunferência dividido em duas partes, a circunferência dividida em duas partes, né? E vou considerar somente uma parte. Isso que é meia circunferência. Então, quando ela fala, a Paula fala, né, que deu um giro de meia volta, o que é? Você vai fixar o seu corpo no centro e vai fazer esse giro, ó, de um canto ao outro da circunferência. Nós estamos falando de ângulo raso, tem um nome próprio. Para facilitar para você, olha lá, eu tenho, né, o nosso bonequinho, e está dividido aqui ao meio, ou seja, ele vai sair de um canto, e vai vir no outro canto da circunferência, que eu dividi ao meio. Então, olha lá, o bonequinho tá com o pé direito, né, e vai dar a volta. Ele vai vir para o outro lado. Então, ele gira, ele vai ficar ao contrário. É isso que a Paula quer fazer. Então, de novo, ela está aqui e vai dar meia circunferência. Ou está nessa posição e ele vai dar um giro de meia volta, que é meia circunferência. Quando eu falo que está fixo no eixo, é isso aqui, ó. O pé é como se fosse o eixo.
Aí fixou o eixo, né? Fixou o pé e aí eu dei meia volta, equivalente a um ângulo raso. Ou seja, o seu pé tá aqui, ele vai dar meia volta. Olha lá, você começa nesse canto aqui, né? E dá meia volta que vai parar do outro lado. Isso que é um ângulo raso, né? Então, para ficar bem guardado na sua cabeça, você vai ficar como? Ângulo raso é a amplitude de 180 graus. É uma amplitude exata, ou seja, exatamente 180 graus. Então, vamos lá. Quando, né, a gente fala de um quarto, né? O que que é? Então, vamos representar um quarto da circunferência. Como que eu represento um quarto da circunferência? Basta dividir a circunferência em 4 partes. Então, eu tenho já a circunferência dividida ao meio, certo? Eu dividi em 2. Se eu dividir novamente em 2, 2 por 2, eu vou dividir em 4 partes. Então, eu vou juntar, ó, os lados, ó, juntando os lados. Juntando os lados. Agora, só amassar o outro lado aqui. Olha o que aconteceu. A circunferência foi dividida em 1, 2, 3, 4 partes. E eu vou considerar somente uma parte dessa. Tá bom? Isso que é um quarto da minha circunferência. Então, ela fala o seguinte. A Paula, professora de artes da escola, né, que eu falei lá, né? Aí, ela é o quê? De Uberlândia, né? E ela falou o quê? Para dar um quarto da volta. Isso equivale a um ângulo reto. Por que um ângulo reto? Olha, um quarto da volta, que a gente já sabe, deu exatamente o quê? Um ângulo reto. Então, como é que é isso no nosso bonequinho? Ó, o que que seria um quarto? Deixa eu segurar o bonequinho para ele não cair. O que que é um quarto? Ó, eu tenho somente um quarto da volta, ou seja, o bonequinho vai sair daqui e vai girar e vai vir aqui. Então, ó, colocando na posição, um quarto, tá na posição lá, ó. Ele vai virar um quarto da volta, ele vai vir aqui, certo? Então, como é que fica isso no corpo? O eixo, né, lá. Ficou aqui, ó. Tá aqui. Na realidade, o meu bonequinho tá com o pé esquerdo, né? Então, vou colocar o bonequinho com o pé direito. Ó. Tá lá. Então, eu vou andar um quarto. Vou girar. Girou. Deu um quarto da volta. Certo? Posso girar mais um quarto, ó, para você ver, ó. Um quarto da volta. Então, o que que é girar um quarto? Né? Que é um ângulo reto. Eu vou sair desse ponto e vou parar exatamente quando fizer 90 graus. Isso que é um giro de um quarto, né? Então, e um quarto, ele é um ângulo reto. Um quarto é um ângulo reto, que a amplitude é exatamente 90 graus. Quando você vê um quarto, né, ou ângulo raso, ou ângulo de 90 graus, você está falando desse ângulo aqui. Toda vez que você vê, né, nos seus estudos, 2 segmentos de reta com um quadradinho aqui no meio com um pontinho, eu estou falando de ângulo reto. Então, no livro, em prova, em tudo quanto é lugar, se tiver esses 2 segmentos com um quadradinho, um pinguinho no centro, está falando de ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. A amplitude é todo esse espaço. Então, o que que seria a amplitude? Ó, é exatamente aqui, ó, circunferência,
foi dividida em 1/4. A amplitude é tudo isso aqui, ó, todo esse espaço. Por isso que o bonequinho fez aqui, ó. Daqui ele fez a amplitude, ele girou tudo até 90 graus. Então, tudo isso aqui é minha região angular e é a amplitude do ângulo, tá certo? Então, vamos de novo. Quando a professora Paula, professora de artes, né? Ela fala de um giro. Ela está falando também de noções de matemática. Um giro é uma volta completa. Ou seja, você começou num ponto e virou todo e voltou no mesmo ponto. Isso que é um giro, tá? Então, eu vou sair de um ponto referencial, né, com o eixo fixo e vou girar, vou contornar toda a minha circunferência e voltar no mesmo ponto. Isso que é um giro ou volta completa, tá? Então, vamos lá. Um giro, um ângulo giro ou ângulo completo é um ângulo cuja amplitude é exatamente 360 graus. Deu volta completa. Então, ó, tem aqui o bonequinho. Meu referencial. Tá lá. Vou dar um giro. Então, ó, girei o bonequinho e ele voltou na mesma posição. De novo, ó, para você entender, no outro ângulo. Então, vou começar aqui, vou dar um giro, ó. Ele vai virar todo e vai voltar na mesma posição. Ele deu um ângulo completo, uma volta completa, um giro de 360 graus. É disso que a Paula estava falando, tá bom? Então, para você entender um pouquinho mais, no nosso dia a dia, tem alguns ângulos que você tem que entender. Quem que são esses ângulos? Olha, nós temos um ângulo nulo. Então, eu tenho dois segmentos de reta. Um segmento de reta e outro segmento de reta. Quando que é nulo? Quando esses dois segmentos de reta se unem. Então, ó, ficou parecendo um só segmento de reta. Isso significa que a minha amplitude foi zero. Que hora que eu vou ter, né? Que hora que eu vou ter essa amplitude, né? No dia a dia, eu vou te dar um exemplo. Quando o relógio, né? Quando o relógio está marcando 12 horas, o relógio de ponteiro, ele está marcando 12 horas. 12 horas exato, você está marcando o quê? 12 horas exato, você está marcando o quê? Ele está marcando... quando o relógio está marcando 12 horas, os dois ponteiros estão um em cima do outro. Então, se está um em cima do outro, a amplitude foi de grau zero. Outro ângulo muito conhecido aí é o nosso ângulo agudo. O nosso ângulo agudo, ele vai, né, entre 0 e 90. Quando eu falo entre 0 e 90, o 0 não entra e o 90 não entra, porque o 0 tem um nome próprio, que é ângulo nulo. O 90 tem um ângulo próprio, que é um ângulo reto, certo? Então, qualquer amplitude, né, que eu tenha de zero, né, até 90 graus, qualquer amplitude que eu venha fazer, né, com o meu ângulo, ou que eu tenha ângulo no dia a dia, eu estou falando de ângulo agudo, tá bom? Outro ângulo para você conhecer é o ângulo obtuso. O ângulo obtuso tem uma amplitude que vai de 90 a 180, sendo que 90 não entra e 180 não entra. Por quê? O 90 tem nome próprio, que ele chama o quê? Ângulo reto. O 180 também tem nome próprio. Qual que é o nome dele? Ângulo raso. Então, qualquer ângulo que vai da amplitude de 90
até 180, ou seja, ele vai fazer essa amplitude aqui, ó. Ele vai fazer essa amplitude aqui, ó. Eu estou falando de ângulo obtuso. Coleguinha, esses ângulos estão muito mais presentes na nossa vida do que você imagina. Sabia? Se você olhar ao seu redor, você vai ver que existe muito, né, desses ângulos agudos e obtusos, ângulo nulo, ângulo reto, ângulo raso, ângulo completo na sua vida, mais do que você imagina. Então vamos lá, só para te mostrar umas coisinhas aqui que eu trouxe para você para representar. Olha lá, quando eu tô, né, com um potinho, qualquer potinho, né? Potinho de vidro, potinho de plástico, potinho de modo geral que tenha circunferência, eu marquei aqui para você ver. Ao abrir, olha o que está acontecendo, ó. Eu girei, ou seja, eu dei um ângulo completo. Dá uma volta, dá duas voltas, voltou no mesmo ponto até abrir o potinho, que no caso esse potinho aqui é um potinho de creme. Então, quando eu faço esse movimento de abrir um potinho em geral, eu estou falando de quê? De um giro completo. Eu posso dar um giro, posso dar 2 giros, eu posso dar 3 giros, que eu vou abrir o potinho. Olha aqui, de novo. Olha o que eu trouxe. Um outro tipo de embalagem do dia a dia para você, né? Você já deve ter visto essa embalagem. Como que você vai medir? Você tem um ângulo de 90 graus, não tem? Tem. Nós já fizemos um ângulo de 90 graus. Eu vou colocar, ó, ângulo de 90 graus juntinho aqui, ó. Então, para você ver melhor, eu vou passar para o lado de cá o ângulo de 90 graus. Olha o que aconteceu. O ângulo de 90 graus ficou para dentro, não ficou? Significa que esse ângulo aqui, ó, o ângulo de 90 graus ficou para dentro. Significa que esse ângulo aqui, ó, olha lá, deu uma diferença. Significa que esse ângulo aqui é um ângulo obtuso, tá bom? Então, num pote comum que você tem na mão, nós estamos em contato com um ângulo obtuso. Se é linha reta, né? Ou seja, se saiu de um ponto e veio para o outro, estou falando de linha reta, eu estou falando de quê? Eu estou falando de quê? De ângulo raso. Sempre quando tiver linha reta, eu estou falando de ângulo raso. Olha esse outro pote. Observa aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, se você medir, eu vou colocar um ângulo reto exatamente lá, ó. Pontinha com pontinha. Não sobrou um pedacinho do potinho aqui, ó? Sobrou um pedacinho do potinho. Isso significa que um ângulo é maior do que 90 graus. Então, eu estou falando de ângulo obtuso. Estou falando de ângulo obtuso. Se eu pego de novo o mesmo potinho, observando o outro ângulo aqui, ó. Observando o outro ângulo aqui, ó. Então, observando o outro ângulo. Se eu pego o ângulo reto, coloco lá na linha reta, no ângulo, o que aconteceu? O potinho sumiu, significa que eu estou falando de ângulo, estou falando de que tipo de ângulo? De ângulo agudo, certo? Então, olha outra coisa que você tem contato também no seu lápis, que tem a pontinha sextavada, que a gente fala o quê? Nós falamos o quê? Que é ângulo, que é uma figura hexagonal, né?
Ou seja, nós estamos falando nesse caso de ângulo obtuso também. Coleguinha, eu tinha um punhado de coisa para mostrar de ângulo aqui para você, mas hoje não vai dar mais tempo. Então, até a próxima aula, tá bom?